Poucas vezes nas últimas temporadas o Internacional despertou tanto interesse de clubes do Brasil como nessa. Será que é porque o time do Mano Menezes é a sensação do país? Vamos falar sobre isso. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Baita, que seja uma boa quinta-feira, um finalzinho de quinta para todo mundo, né? Porque daqui a pouco vem a sexta e o final de semana. Final de semana que tem Inter, final de semana que tem o último jogo da temporada 2022 e também a última partida no Estádio Beira-Rio. Que bom que pelo menos a gente vai fechar o ano dentro da nossa casa, né? Espero que com uma vitória diante desse Palmeiras aí, que não perdeu ainda fora de casa. O Palmeiras está invicto como visitante. É um absurdo isso, né? Mas eu quero falar contigo sobre várias questões do Internacional. Antes eu vou te pedir para deixar aquele teu like clássico, te inscrever no canal, ativar a notificação. Tu tá sempre por aqui, que eu sei, tu tá sempre conversando comigo nos comentários, então aproveita e me dá essa moral. Vai lá, deixa o teu joinha, te inscreve e ativa a notificação, porque toda manhã, finalzinho de noite também, finalzinho de tarde ali, tem conteúdo novo, né? Mais coisas pra gente conversar aqui sobre o Inter. Agora eu quero falar sobre a lesão do Johnny, eu quero falar também sobre Michael e Lisiero, falar também sobre Pedro Raul e uma concorrência de última hora que de repente o Inter pode ter, e também sobre esse interesse do Bragantino, do Red Bull Bragantino no Maurício. Fica comigo até o final do vídeo, beleza? Mas antes, entra em kto.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet para tu botar um dinheirinho no bolso. No final de semana tem várias ligas importantes aí do mundo inteiro e a KTO pode te ajudar a botar uns pilinha no bolso. Também tem NFL, NBA, enfim, uma série de questões. Vamos falar do treino rapidinho da manhã, porque assim, o Inter treinou, se representou na manhã dessa quinta-feira, 9h30 da manhã, treinou, fez um bate-bola, né? Aquele regenerativo, aquele treino mais de recuperação depois de um jogo e depois de uma viagem como o de São Paulo, agora que nós ganhamos do São Paulo no Morumbi. O Internacional teve os jogadores basicamente que não atuaram em campo, fazendo um mini coletivo, um trabalho em campo reduzido, ali toque de bola e tal, mas também teve algumas questões importantes. Edenilson não treinou, o Edenilson segue em recuperação do seu tornozelo e cada vez mais confirma aquilo que eu já trouxe aqui no canal. Não joga mais nessa temporada e a possibilidade de sair é muito grande. Enquanto isso, Lisiero e o Michael já batem bola também, já trabalharam com bola aquele misto, né, de preparação física e também trabalhos com bola, mas estão fora do último jogo, estão fora agora do jogo contra o Palmeiras, não vão atuar, só voltam na temporada que vem. O Michael, no caso, né, isso se não for, claro, negociado. O Lisiero vai voltar para o tricolor paulista. Enquanto isso, eu também quero falar contigo sobre Pedro Raul, porque olha só, o Inter se fala nos bastidores que está de olho no centroavante, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Já, inclusive, esses tempos foi perguntado, o presidente Alessandro Barcelos não negou, não fugiu, deu um sorriso meio que de canto de boca, como se estivesse meio que querendo esconder alguma coisa dos repórteres e não podendo falar. Essa direção ela não costuma mentir, ou seja, ela não costuma tirar o repórter assim do negócio, sabe? Ah, presidente, tamo, e ele diz não tamo, e quando vê, a gente está em cima de algum jogador. Então ele foi incipiente na resposta, não negou e também não confirmou nada. O que acontece? Com a volta do Cruzeiro, com a volta do Vasco para a primeira divisão, para a Série A, eles vão querer se reforçar. E com isso, entram na briga também para ter o goleador do Brasileirão. Já tem o Corinthians, que estava de olho, né? Também estava para fazer uma oferta para o Kashiwa Reysol, do Japão, né? E também tinha o Grêmio meio que de olho aí, parece que o Renato tinha indicado o Pedro Raul para o Grêmio, também que retorna, né, de uma Série B, né? Fazer o quê? O Cruzeiro e o Vasco souberam do clube japonês que para tirar ele do Japão tem que pagar 3,5 milhões de dólares. Isso dá em torno de 16 a 18 milhões de reais. Isso pode ser
vamos dizer, um complicador para o Inter, porque entra 2 clubes na parada? Sim, pode ser. Se o Inter for em cima do Pedro Raul para contratar o Pedro Raul mesmo, tá? Mas, ao mesmo tempo, fica aquela questão de saber quanto que o clube japonês quer e reafirmar, na verdade, aquilo que o clube japonês quer. Porque o Inter já tinha procurado, já tinha entendido mais ou menos como funcionaria para fazer uma questão financeira para tirar o Pedro Raul do Japão. Pedro Raul que já falou que não quer voltar para o Japão, inclusive. Então fica aí, o meio cheio do copo é que a gente sabe o valor para tirar o cara de lá, do Japão. O meio vazio é que mais 2 clubes estão interessados no artilheiro. Eu nem sei se dá pra gente contar isso como coisa ruim, porque é óbvio, né? Sendo um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, ele ia despertar interesse de vários clubes. Eu quero falar também sobre uma informação do Jeremias Werneck hoje na GZH. O Jeremias Werneck ele trouxe que o Red Bull Bragantino está interessado no Maurício, meia do Internacional. Assim, eu fui atrás de algumas informações, não só no Beira-Rio, mas também lá em São Paulo. Falei com o Eberson Martins, que está sempre no Voz do Gigante, inclusive, falando com a gente sobre Bragantino, tá? Vou falar pelo lado de lá. O Thiago Escuro, que é o diretor de futebol lá, ele não fala abertamente sobre negociações. Ele não fala que nós queremos esse jogador ou aquele jogador. Mas se sabe nos bastidores que uma prioridade do Bragantino agora para a temporada que vem é um meia. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. O outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que o Inter já estipulou um valor para vender o Maurício, que é entre 12 e 15 milhões de euros. Isso dá em torno de 60 a 75 milhões de reais hoje. Então, assim, falando com o Eberson Martins, me parece que mesmo com o aporte financeiro da Red Bull, seria impossível isso acontecer, porque o Red Bull não ia investir esse dinheiro e também não ia contratar, o Inter não ia passar esse jogador, né, o Maurício, para o Red Bull para, de repente, lucrar com uma futura venda. De forma alguma. O Inter entende que, aí falando pelo lado do Inter agora, o Inter entende que o Maurício é um dos pilares desse time do Mano Menezes, principalmente pelo lado direito, com o Bustos, e não pensa em vendê-lo agora, principalmente porque tem Copa Libertadores, que é internacional, uma competição internacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, ele está sendo um dos principais artilheiros do retorno agora, principalmente com seus gols agora das últimas rodadas. Então, ele vai valorizar muito mais, de repente, que essa pedida que o Internacional acredita que pode pegar agora. Então, a probabilidade dele sair do Inter é quase nula, quase zero. Então, eu vou voltar a dizer aqui, a informação é do Jeremias Werneck, eu não estou desmentindo a informação, eu estou tentando buscar subsídios para a gente entender que o Maurício vai ficar no Inter e que o Maurício, se for vendido, ele é nível Europa. E mesmo que tenha o aporte financeiro da Red Bull, dificilmente o Bragantino consegue tirar ele do Beira-Rio. Beleza? Se tu chegou até aqui, cara, ó, faz o seguinte, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e vem junto. Já falei, toda manhã e todo finalzinho de tarde tem um conteúdo novo do Internacional aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Fala nos comentários aqui o que tu tá achando dos conteúdos. Fala, inclusive, sugestões de conteúdos que tu queira saber lá do Beira-Rio. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.